Laboratório de Neuroquímica 3, Transdução de sinal no Sistema Nervoso Central, do Departamento de Bioquímica do Centro de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Santa Catarina, apresenta leptinas como estratégia de neuroproteção em processos isquêmicos. Esta pesquisa contou com o auxílio financeiro do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, e foi orientada pelo professor Dr. Rodrigo Baini Leal. Leptinas são proteínas que reconhecem e se ligam especificamente a carboidratos ou a glicoconjugados. Elas também têm a capacidade de aglutinar hemácias. Em nosso estudo utilizamos duas leptinas extraídas de plantas leguminosas da nossa flora brasileira, com BR extraída a partir das sementes da leguminosa Canavalia brasiliensis e com GF extraída a partir de sementes da leguminosa Canavalia grandiflora. Essas leptinas foram utilizadas no estudo de neuropatologias. Neuropatologias são doenças que afetam o sistema nervoso central. Dentre elas destacam-se a isquemia cerebral e os tumores cerebrais. A isquemia cerebral se caracteriza pela interrupção do fornecimento de sangue ao encéfalo ou parte dele. Como sabemos, o sangue carrega oxigênio e glicose, que são moléculas fundamentais para a sobrevivência das células. Se não há sangue, também não há o suprimento de oxigênio e glicose, causando dano às células cerebrais. Neste estudo, o hipocampo foi utilizado por ser uma das áreas mais suscetíveis do sistema nervoso central frente à isquemia. Para tanto, os cérebros de rato foram retirados e os hipocampos foram dissecados, fatiados e mantidos em placas de cultura. Para assegurar a privação de oxigênio e glicose, representando o modelo de isquemia in vitro, as fatias foram submetidas por 5 minutos a um fluxo contínuo de nitrogênio. A placa de cultura continha uma solução livre de glicose e estava alocada dentro de uma câmara de anóxia. Após 5 minutos de fluxo de nitrogênio, a câmara de anóxia foi selada e mantida a 37 graus durante 15 minutos nessa atmosfera livre de oxigênio. Após este período, a leptina com BR foi adicionada ao meio de cultivo e as fatias foram devolvidas às suas condições originais de cultivo por 24 horas. Após este período, as fatias foram incubadas com iodeto de propídio a fim de verificar a morte celular, já que o iodeto de propídio é um corante fluorescente que entra somente em células com a membrana plasmática rompida, sendo excitado por luz verde e produzindo uma intensa fluorescência vermelha. Do hipocampo foi analisado a região C1, que sabidamente possui uma maior vulnerabilidade frente à lesão isquêmica. Os resultados nos mostram que a exposição das culturas à privação de oxigênio e glicose, POG, causou um aumento massivo na morte celular demonstrado pelo aumento na fluorescência de iodeto de propídio quando comparada com as culturas controle em que não houve a exposição ao processo de POG. Quando estas culturas expostas à privação de oxigênio e glicose foram tratadas com a leptina com BR, houve uma melhora, pois protegeu as células da morte. Mas, por que com BR protegeu as células da morte celular? Vamos investigar. Bom, sabemos que após a isquemia a produção de espécies reativas de oxigênio é aumentada, causando diversos danos celulares, podendo inclusive levar à morte celular. Em nosso experimento, para detectar estas espécies reativas de oxigênio, foi utilizada uma sonda. Esta sonda, quando encontra as espécies reativas de oxigênio, emite uma intensa fluorescência verde. Nossos resultados mostraram que a produção de espécies reativas de oxigênio foi aumentada após a privação de oxigênio e glicose em relação ao controle. E com BR reduziu a produção de espécies reativas de oxigênio após a privação de oxigênio e glicose, detectado pela menor intensidade da fluorescência verde comparada com a cultura não tratada. Além do aumento na produção das espécies reativas de oxigênio, também sabe-se que outro importante fator envolvido no dano celular após a isquemia é o excesso do influxo de cálcio, levando também à morte celular. Este influxo de cálcio pode ocorrer através de canais de cálcio dependente de voltagem. Para investigar se a leptina com BR também diminui os níveis de cálcio dentro da célula, protegendo-as dos danos celulares que o excesso de cálcio provoca, foram utilizadas neurônios do hipocampo de rato. Estas células receberam um corante fluorescente que marca as moléculas de cálcio, e também cloreto de potássio para induzir a entrada de cálcio nas células. Quando estas células foram tratadas com nifedipina, houve uma redução dos níveis de cálcio em 33% quando comparadas com o nível de cálcio nas células que receberam apenas cloreto de potássio. A nifedipina age como um bloqueador dos canais de cálcio, diminuindo a concentração de cálcio no interior da célula, justificando o resultado encontrado.
Com-BR também foi capaz de diminuir os níveis de cálcio em 29,2% para a concentração de 0,1 micrograma por mililitro e 26% para a concentração de 1 micrograma por mililitro. No entanto, as maiores concentrações de Com-BR, 10 ou 100 microgramas por mililitro, não foram capazes de diminuir os níveis de cálcio induzido por cloreto de potássio. Mas será que o bloqueio dos canais de cálcio dependente de voltagem são mesmo importantes no efeito neuroprotetor? Para responder a esta pergunta, novamente a morte celular foi induzida pela privação de oxigênio e glicose avaliada utilizando iodeto de propídio. Como já apresentado anteriormente, a privação de oxigênio e glicose induz a morte celular, verificada pelo aumento da fluorescência, e Com-BR na concentração de 0,1 micrograma por mililitro tem um efeito neuroprotetor. Quando as células foram tratadas com nifedipina, este efeito neuroprotetor contra a morte celular também foi encontrado, indicando que o bloqueio dos canais de cálcio são importantes na proteção contra a morte celular. Quando Com-BR mais nifedipina foram incubadas com as células, o efeito neuroprotetor também foi encontrado. Em outro experimento, as células foram incubadas com doses de Com-BR e de nifedipina em doses subefetivas, ou seja, que não protegem da morte celular separadamente. No entanto, quando Com-BR e nifedipina, nestas doses subefetivas, foram incubadas juntas, encontrou-se um efeito neuroprotetor sinérgico contra a morte celular induzida pela privação de oxigênio e glicose. Assim, nosso estudo indica a capacidade de Com-BR para produzir neuroproteção contra a privação de oxigênio e glicose, que é um modelo bem conhecido in vitro de isquemia cerebral, por um mecanismo que envolve a redução dos níveis de cálcio intracelular e a diminuição das espécies reativas de oxigênio. Interessantemente, tem sido recentemente relatado uma correlação entre o influxo de cálcio através dos canais de cálcio dependente de voltagem e o aumento do estresse oxidativo. Mas, e quanto aos tumores cerebrais? Geralmente, quando uma célula defeituosa aparece, os mecanismos de morte celular são acionados excluindo aquela célula para o bem geral do sistema. Mas nos tumores, a célula defeituosa consegue escapar dos mecanismos de morte celular e se proliferar rapidamente causando um tumor. Quando o tumor cerebral acomete as células gliais, tais como os astrócitos, este tumor é denominado glioma. Como modelos in vitro de gliomas, duas linhagens celulares foram utilizadas: células da linhagem C6 da espécie ratos norvégicos e células da linhagem EU87 da espécie Homo sapiens. As células foram tratadas com lectinas em diferentes concentrações. Após 24 horas, o efeito citotóxico das lectinas foi observado por microscopia e pelo ensaio de viabilidade celular. O ensaio de viabilidade celular consiste na redução do sal MTT por enzimas mitocondriais, o que acontece nas células metabolicamente ativas e, portanto, viáveis. Assim, quanto menor a viabilidade celular, menor a intensidade da coloração e menor será a absorbância medida pelo espectrofotômetro. Os resultados mostraram que Com-BR diminuiu a viabilidade das células tumorais C6, a partir da concentração de 20 microgramas por mililitros. Sobre a linhagem celular U87, apenas com o GF diminuiu a viabilidade celular, mostrando efeito citotóxico nas concentrações de 30 e 100 microgramas por mililitros. Deste modo, percebemos que em baixas concentrações a lectina Com-BR apresentou uma significativa ação neuroprotetora frente à privação de oxigênio e glicose, um modelo in vitro de isquemia. Além disso, o estudo mostra que em concentrações mais elevadas as lectinas Com-BR e com GF foram capazes de induzir a morte de células tumorais de glioma. Estes resultados demonstram o potencial das lectinas como moléculas neuroprotetoras e antitumorais. Entretanto, serão necessários mais estudos para elucidar os mecanismos moleculares relacionados aos efeitos encontrados.